A graça e a paz, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, num domingo à tarde, para, assim, fazermos a EBD, né? Eu me chamo José, eu faço parte do Ministério de Família da Igreja Batista Pérola dos Mares, junto com minha esposa, Luciana. Estamos aqui com muita alegria, para a honra e glória do nosso Senhor. Começando mais uma EBD. A EBD do mês de maio, voltado para a família. Queremos, assim, te pedir, né, que você encaminhe para todos os seus amigos, familiares. E, neste momento, eu queria, assim, chamar a irmã de Sara, né, para estar falando um pouco sobre a EBD do mês de maio, mês o qual é destinado para a família. Então, a irmã de Sara está aí, vai falar um pouquinho também. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Lu. Boa tarde. É uma alegria, né? Meu nome é Jussara, somos da Igreja Batista Pérola dos Mares, pastor Arno Rubner, e com essa equipe linda aqui nessa sala de hoje, e aos pouquinhos a gente vai conhecendo outras pessoas. E esse mês é o mês da família, onde a gente vai pensar nos temas, mas se perguntando como a família está. Como a família brasileira está? O tema de hoje é luto. Como lidar com isso? Como nós estamos? Com certeza, um número expressivo da população está de luto. Né? Inclusive, nós, eu e o meu marido, estamos de luto, porque perdemos nossa cunhada querida e alguns amigos queridos. Mas como a gente lida com isso? Nós vamos ver nesta ação da Igreja Batista Pérola dos Mares, baseado na Palavra de Deus. Mas Lu tem um texto para ler para a gente, não tem, Lu? O Salmo 127, que é a base do nosso mês. Nosso mês é Família, Projeto de Deus. E o texto tem tudo a ver com isso. Vamos ouvir, então, Lu, falando esse texto agora. E vamos todos juntos, né, acompanhando a leitura, lendo a Bíblia, para a honra e glória do Senhor. O Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir a altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. Feliz o homem que tem muitos filhos, uma aljava cheia de flechas. Ele terá ajuda quando tiver de enfrentar seus inimigos no tribunal. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, maravilha. Né, Luiz? É o Senhor que edifica, não é? A rocha é o Senhor. Aí a família vai bem, a família vai caminhar bem. Então, Deus nos abençoe nessa tarde. E agora vamos chamar Edivan, né? Também nosso querido companheiro e amigo, irmão em Cristo, que faz parte dessa equipe bonita da Igreja Batista Pérola dos Mares. Edivan, boa tarde, Edivan. Boa tarde. Quando falou, vamos chamar essa equipe linda, eu já fiquei até animado. Mas justamente por causa da lindeza aqui que meu Senhor me deu, né? Então, Deus abençoe vocês, Deus abençoe nosso estudo de hoje. E hoje é mais um estudo maravilhoso, como tanto o Jussara, Zé e Luciana estavam falando. Realmente é um tema bem difícil nesse momento de pandemia. Não sabíamos que era um tema tão difícil, né? Uns 2 anos atrás. Já era um tema muito difícil, mas hoje é bastante, porque está alcançando muitas pessoas e com a velocidade muito mais rápida. Então, hoje, quem vai trazer nosso estudo é o nosso pastor Arno Ribner, que está aqui
E eu estava brincando mais cedo aqui nos bastidores, é da mesma minha equipe, da família dos lindos. Seja bem-vindo. Então, estejam de coração aberto para receber essa mensagem. E vamos orar, né, para poder prosseguir. E logo após a oração, deixamos a palavra com o nosso pastor, com o seu estudo. Mas antes disso, boa tarde, Ruth, que já está aqui já. Aurileia, eu acho que o nome é certo. A Ruth está aqui É já minha também. amiga querida do Rio de Janeiro. Ruth, Aqui é Ruth. quanta gente linda aí já. Boa tarde, Seja aqui é a bem-vinda, Aurélia. Aurinha. Gorete, que está aqui, que é a mãe de Davi e de Maria Bebel. Maria Bebel. Minha esposa também já está aqui, a Nádia, Deus abençoe. Então, Bem, nós vamos queridos. orar nesse momento, então sejam bem-vindos nesse mais um estudo da nossa Igreja Batista Pérola dos Mares. Eu fiquei até feliz agora quando o Ruth já começou já o Boa Tarde Escola Pérola. Exatamente. Então, esse é o momento. Nossas EBDs estamos transformando agora ela em online. Antes não era online, né? Para quem nos acompanha. Apenas para a igreja, como no Google Meet, né? E agora nós estamos transmitindo nosso estudo, que nós fazíamos só para os membros da igreja, estamos fazendo agora direto aqui no YouTube, todos os domingos às 16 horas. Então, vamos orar nesse momento comigo, coloque seus agradecimentos, seus pedidos, nesse momento nos seus corações, na sua mente, para podermos orar agora. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado. Mais uma vez, Senhor, muito obrigado por a gente estar aqui, Senhor, em pé, respirando, andando, falando, comendo normalmente. E isso é maravilhoso, Senhor. E nas outras vezes, como nós já falamos, é no básico do básico das nossas vidas que nós percebemos a Tua grandeza nas nossas vidas. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter feito nosso mundo com tanta perfeição, Senhor. E eu sei que nós que acabamos atrapalhando tudo, nós que com o nosso ego, nós queremos, às vezes, nos comparar contigo, às vezes com o nosso ego, nós queremos até ser o Senhor. Mas eu sei que o Senhor, nesse meio turbulento das nossas decisões erradas, a Tua graça é maravilhosa nas nossas vidas. A Tua misericórdia é maravilhosa. E por isso o Senhor entregou o Teu Filho naquela cruz para poder mostrar isso ao mundo, que nós precisamos de Ti. Então é nesse momento que nós estamos trazendo mais um estudo para as pessoas que tanto precisam. Às vezes nós não estamos enlutados nesse momento, não estamos em luto. Na minha parte, na minha família hoje não está, mas em algumas estão, como a do pastor está hoje, que foi recentemente perdeu a irmã. E pela mensagem e um estudo tão oportuno, o Senhor traz o próprio pastor para trazer essa mensagem, mesmo perdendo a irmã dele recentemente. Então, isso mostra que o Senhor está no controle de tudo e mostra também que o nosso pastor está deixando que o Senhor controle a vida dele e que o Senhor comanda e orienta as mensagens que ele traz, porque essas mensagens, esse estudo que ele traz é inteiramente de Ti, vindo direto de Ti. Então, muito obrigado pela vida do nosso pastor, abençoa a vida de cada um, mais uma vez, Senhor. Se alguém tiver com depressão, tiver com ansiedade, com crise de pânico, tiver com medo, ou tiver com muita alegria, ou tiver qual seja alguns problemas que às vezes nós passamos em casa, ou passando no meio dessa pandemia, eu sei que o Senhor está no controle e eu sei que o Senhor há de nos trazer paz. Então, muito obrigado. Então, esteja conosco nesse estudo e que a gente possa se renovar a cada dia através da Tua palavra maravilhosa. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Então, com o nosso pastor agora. Graça e paz. Muito bom estar nessa oportunidade aqui.
E eu estava aqui pensando, enquanto esse início de nosso encontro dessa tarde, desse momento, que a vida, de vez em quando, nos prepara algumas surpresas. Popularmente, alguém diria, está pregando algumas peças na gente. Há algumas semanas, nós combinamos que mês de maio devíamos ter temas especiais. Então, surgiram várias sugestões, e uma delas foi exatamente o tema de hoje, luto. Acho que até foi a irmã Ruth que deu essa sugestão, luto. E logo alguém disse, tá, você que vai falar sobre o assunto. Tudo bem. Então, eu falo sobre o assunto, né? Mas agora, como vocês já perceberam, os irmãos já falaram, a Jussara falou, Ivan também, naquele tempo, eu não podia imaginar, quando eu aceitei o compromisso, não podia imaginar que estaria de luto hoje, né? Então, são as coisas da vida que acontecem, né? Que nós, muitas vezes, nos surpreendemos, né? Mas isso também nos mostra uma grande lição que eu queria citar logo aqui, vou me fazer referência mais adiante outra vez, é que nós não sabemos nada do amanhã. Absolutamente nada. E nós não podemos fazer nada quanto ao dia de ontem. Não tem como mudar mais coisa alguma no dia de ontem, né? O que nós temos é o dia de hoje. Então, precisamos viver o dia de hoje da forma mais correta possível e tirando o máximo proveito desse dia, porque o de ontem não dá para mudar mais nada. O de amanhã não sabemos nada. Então, o que sabemos é hoje. Hoje estamos aqui, né? Então, vamos guardar isso como talvez uma diretriz para a nossa vida, né? E tal. Então, o assunto de hoje, eu estou me baseando, digamos assim, em dois aspectos. Um é bastante histórico, que é de um povo que nos serve, inclusive, de orientação. Nós temos dito que nós somos uma geração hoje que, como é que chama? De judaico-cristão, né? Nós somos judaico-cristão, então o judaísmo tem a ver com a nossa história também, tem o que nos ensinar, tem uns exemplos lá. Então, eu quero trazer primeiro algumas considerações do judaísmo, né? E depois trazendo para o nosso tempo, ou seja, tempo da igreja, do cristianismo, como é que o cristianismo se comporta ou deve se comportar. Né? Então, como lidar com isso? Como lidar com o luto, né? Então, na tela seguinte, nós vamos ver exatamente o luto no judaísmo, né? Algumas orientações sobre como é que funciona com o judeu, né? O judeu, ou o judaísmo, melhor dizendo, tem essa longa história de vida, né? Vários milênios, muito tempo mais do que nós no cristianismo, que são 2000 anos, mais ou menos. O judaísmo tem muito mais do que isso. Então, e através dessa história, o judaísmo, os judeus, os líderes, principalmente, trouxeram ensinamentos que estão, digamos assim, influenciando o mundo, talvez, de muitas formas, hoje ainda, por causa do seu conhecimento íntimo das realizações e pontos fracos do ser humano, na sua grandeza, sua franqueza, sabiamente, o povo judeu procurou, então, ao longo desses períodos, gradualmente e também sabiamente, levar o povo a uma conduta, a uma prática também na questão do luto. Como expressar a dor e como é que fazer para liberar com calculada regularidade as tensões interiores causadas pelo luto. Então, a religião judaica fornece uma abordagem lindamente estruturada sobre o assunto. A sensibilidade da Torá, juntamente com a experiência religiosa acumulada ao longo de tantos séculos e milênios, ensinou o povo judeu como lidar melhor com a situação do luto. Foi somente com o surgimento da psicologia moderna,
com suas ferramentas científicas e experimentação controlada, que o valor dessa estrutura no sofrimento foi reconhecida, já praticada, de alguma forma, no judaísmo há muito tempo. O rabino Joshua Lot Lipman, ele nasceu em 1907 e faleceu em 1948. Eu estava pensando nisso, ele foi meu contemporâneo, porque eu nasci em 46, ele faleceu em 48, e eu acho que nós não nos encontramos, mas tivemos 2 anos, então fomos contemporâneos por 2 anos, pelo menos, né? Ele nasceu em Hamilton, Ohio, e faleceu em 1948 em Boston, Massachusetts. Ele escreve no seu livro Paz de Espírito, e aí nós vamos ver na tela aí o que ele escreve. A paz Então, as descobertas da psiquiatria de como é essencial expressar, em vez de reprimir a dor, falar sobre a perda com os amigos e companheiros, mover-se passo a passo novamente da inatividade para a atividade, nos lembra que os antigos mestres do judaísmo, com frequência, tinham sabedoria intuitiva sobre a natureza humana e as suas necessidades, algo que a nossa era mais sofisticada e liberal esqueceu. O judaísmo tradicional, na verdade, teve a sabedoria de delinear quase todos os procedimentos para o estado de pesar que levam em conta a saúde, que a psicologia contemporânea aconselha, embora o judaísmo naturalmente não possuísse as ferramentas para o experimento científico e o estudo sistemático. Então, o que ele nos está querendo dizer aqui é que a prática do judaísmo já tinha algo a ver com aquilo que a psicologia moderna, contemporânea e com muito mais recursos está dizendo nos dias de hoje. Então, a tradição judaica, dessa forma, proporcionou uma libertação gradual do sofrimento e ordenou 5 sucessivos períodos de luto. Nós vamos entender esses 5 sucessivos períodos de luto e que se encaixa tão acertadamente no ciclo de luto que alguns afirmam que as leis de luto são descritivas em vez de prescritivas. Então, os 5 estágios do luto, né? Vamos aí ao primeiro estágio. O primeiro estágio é entre a morte e o sepultamento, quando a dor é mais intensa. Durante esse tempo, não apenas as amenidades sociais, como até as exigências religiosas positivas foram canceladas em reconhecimento ao estado de espírito do enlutado. Primeiro estágio, portanto, é esse. Segundo estágio consiste nos primeiros 3 dias após o funeral. Dias devotados a choro e lamentação. Durante esse segundo estágio, o enlutado nem sequer responde aos cumprimentos e permanece em sua casa, exceto sob circunstâncias especiais. É um tempo em que se desencoraja até visitas ao enlutado, pois é cedo demais para consolar os enlutados quando a ferida ainda está tão recém-aberta e tão fresca. O terceiro estágio, que é o chamado de Shivá, são os 7 dias seguintes ao sepultamento. Esse período de 7 dias inclui os primeiros 3. Durante esse tempo, o enlutado emerge do estado de luto intenso para um novo estado de mente, no qual está preparado para falar sobre a sua perda e aceitar consolo de amigos e vizinhos. O mundo agora se amplia para o enlutado, embora ele permaneça dentro de casa, expressando a sua tristeza por meio de observâncias de comportamento. Quais são essas observâncias?
sentar-se num banco mais baixo, usar sandálias, abster-se de se arrumar e recitar o texto sagrado. São esses procedimentos que ele adota nesse período. Seus conhecidos vão à sua casa para expressar solidariedade ao sofrimento. O gelo interior, que vem com a morte do seu parente, agora começa a derreter. O isolamento do mundo das pessoas e o retiro para dentro de si mesmo, agora, de certa forma, relaxa e a normalidade, aos poucos, começa a retornar. Aí chega o quarto estágio. O quarto estágio é o Sheloshim, que corresponde aos 30 dias que se seguem ao sepultamento. Outra vez, esses 30 dias incluem o período do Shivá, que são 7 dias. O enlutado é encorajado a sair de casa após a Shivá e aos poucos retornar ao convívio social, sempre reconhecendo que ainda que não passou tempo suficiente para assumir as relações sociais plenas. O corte de cabelo ainda é proibido para os homens. Quinto estágio, que é o último dos estágios. Quinto estágio é o período de 12 meses, que inclui o Sheloshim, que é de 30 dias. Portanto, são os 30 dias mais 11 meses. Durante esse tempo, as coisas retornam ao normal e os negócios novamente se tornam rotina. Porém, os sentimentos do enlutado ainda estão feridos pela ruptura do seu relacionamento com o parente. A procura de entretenimento e diversão é bastante reduzida. Ao final desse último estágio, o período de 12 meses, não se espera que a pessoa continue com seu luto, exceto por breves momentos. Na verdade, a tradição judaica reprova uma pessoa por prantear por mais tempo que esse período prescrito nesses 5 estágios. Nesse processo de luto gradual, magnificamente concebido, o judaísmo ergue o enlutado da tristeza e desespero para a retomada de seu equilíbrio e o traz de volta à vida normal. De onde vem Shivá? Os 7 dias que fala desse período, desse segundo estágio. Então, estabelecer um tempo para a expressão da dor está indicado na Torá e é mencionado de forma recorrente em suas primeiras narrativas, das narrativas chamadas narrativas históricas. O sumo sacerdote Arão é golpeado pela morte súbita de 2 de seus filhos, no auge da carreira desses. Quando Moisés pergunta por que a oferenda de sacrifício não fora consumida no dia da morte deles, Arão responde: coisas assim caíram sobre mim. Se eu tivesse comido a oferenda, isso teria sido agradável aos olhos do Senhor? Levítico capítulo 10, versículo 29. A explicação de Arão é que o tempo de luto não é tempo de festejar, tempo para festejar perante o Senhor. É especificamente para expressar a dor. E é também o profeta Amós, através dele, Deus fala e refere-se a um período especial para o luto. Ele profetiza, Amós profetiza as consequências desastrosas da injustiça e imoralidade e declara assim: e eu transformarei suas festas em luto e todas as suas canções em lamentos, e trarei sacos de estopa sobre todas as cinturas e calvície sobre todas as cabeças, e farei isso como se fosse um luto pelo único filho. E o fim será um dia amargo. Amós, capítulo 8, versículo 10. O dia de chorar é chamado Yom Mar, um dia amargo. Há escritos que mostram chorar pelos mortos já era praticado nos tempos antigos.
Tempos antigos, que eu digo, é antes do Êxodo. Antes do Êxodo. Tempos em que se tem notícia que remontam para o período ainda anterior à revelação do Monte Sinai, que já foi depois do Êxodo, na caminhada em direção a Canaã, já aqui sob a liderança de Moisés. Pranteavam intensamente, não apenas por um dia, mas por uma semana. Portanto, Shivá já existia naquele período. Assim, por exemplo, José ficou de luto durante 7 dias após o falecimento do patriarca Jacó. Não havia ainda nenhuma lei, nenhum mandamento, porque é bem dentro do período que Israel está mal começando o seu período de escravidão no Egito. Agora, após a revelação do Monte Sinai, Moisés estabeleceu os 7 dias de luto por decreto especial. Agora se tornou oficial, declarando-o como doutrina formal, que até então tinha sido praticado apenas como costume. E ele fez valer os 7 dias de luto, como fez valer os 7 dias de júbilo nas grandes festas. A conexão entre as duas coisas, entre esses dois opostos, é sugerida no versículo de Amós, que nós já citamos. E eu transformarei suas festas em luto. Assim como as festas eram observadas por uma semana, também o luto deveria ser observado por uma semana. Assim, desde os primeiros momentos da história judaica, o povo judeu tem cumprido a Shivá pelos parentes falecidos como dias de amargura. Yom Mar. O ocasional desrespeito a Shivá em algumas partes da comunidade judaica, ou a decisão informal, sem a autorização rabínica, de observar um número arbitrário de dias, talvez na ânsia de querer ganhar dinheiro, ter seus lucros monetários, ele não observaria os 7 dias, ou ainda aquele jeitinho, que nós chamaríamos hoje de jeitinho brasileiro, de fazer coincidir com o final de semana. Então, essas coisas, essas manobras eram totalmente proibidas. Não se podia, de forma nenhuma, fazer esse tipo de negociação que era considerado um desrespeito às gerações sagradas na questão da memória do povo. Então, chegamos, então, à questão da segunda parte. Nós vimos o luto judaico até aqui, mas agora queremos ver como o cristão deve lidar com a morte de acordo com o ensino da Bíblia. Como deve ser isso? Na tela seguinte, nós temos que o cristão deve passar pela fase do luto com esperança e firme confiança no consolo de Deus e de sua palavra. Vamos rever isso aqui? O cristão deve passar pela fase de luto com esperança e firme confiança no consolo de Deus e da palavra de Deus. A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa. Isso era assim para o judeu, é assim para qualquer pessoa, e para o cristão não é diferente. No entanto, para o cristão fiel, que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, haverá da parte de Deus o conforto, o consolo que o coração enlutado necessita, nos momentos mais tristes que ele possa enfrentar. Esse quadro que você vai ver agora mostra isso mais ou menos. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. A figura mostra como é que pode ser
ou como pode se comportar alguém que está nessa situação, buscando na própria Escritura, da Sagrada Escritura, o consolo para a sua situação, para o seu coração pesado, pesaroso, enlutado, que esteja passando naquele momento, naquele instante. Perder alguém que amamos traz sempre muita dor. A diferença é que o crente em Jesus tem a esperança que esse não é o fim de tudo. Nós temos a certeza de que estaremos na eternidade. Então, é difícil a separação? É. Mas não é impossível de ser superada. Deixe-me dizer aqui, tristeza, sim, o cristão também sente tristeza. Mas ele não precisa desesperar-se. O não cristão se desespera e a gente pode até entender por quê. Porque para ele terminou tudo. Porque ele não tem expectativa nenhuma quanto à eternidade de vida com Cristo, que nós temos. Por isso, nós sentimos tristeza, nós ficamos enlutados, mas nós temos a certeza, a absoluta convicção de que nem tudo terminou. Temos algo pela frente. Então, na sequência, enfrentando o luto de acordo com a Bíblia. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o nosso Deus, o nosso Senhor, ele não está alheio ao nosso sofrimento. Deus concede ajuda e consolação que precisamos para enfrentar a perda, a dor da perda. Ele nos socorre, ele nos ampara. E, em segundo lugar, entendemos que por meio do que a palavra de Deus ensina, por meio da Bíblia, o cristão deve enfrentar o luto com esperança e confiança em Cristo. A palavra de Deus nos mostra que a nossa esperança não se resume apenas nesta vida. Paulo vai dizer assim em 1 Coríntios capítulo 15, 19. O cristão confia em Jesus Cristo, que prometeu levar todos que nele creem para o seu reino eterno, para o lar celestial. Essa é a nossa esperança, a nossa convicção. Contudo, enquanto ainda estivermos aqui, estaremos sujeitos a aflições e sujeitos à morte. E é natural manifestar tristeza durante algum tempo pela perda e saudade de alguém que nos deixou. Deus conhece a dor e o sofrimento. Deus conhece a dor e o sofrimento que uma separação assim pode causar. Ele mesmo sofreu quando seu filho Jesus morreu em nosso lugar. Mas, graças a Deus, Cristo venceu a morte. E nós, como já disse, não precisamos estar desesperados quando nós somos afetados pela morte, com a perda de alguém. Tristes, podemos ficar. Desesperados, não. Não há lugar para desespero na vida daquela pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador único e suficiente. Paulo vai dizer na tela seguinte, nós vamos ver isso, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. O desespero é para quem não tem Cristo. Para quem tem Cristo, a tristeza até que cabe, sim, mas desespero não. Quais são as fases do luto, no caso do luto, do ponto de vista do cristão? Não há um período exato. Nós vemos que o judeu tem tudo isso esquematizado, como é que deve ser. Nós não temos esse tipo de calendário, não. Não há um período exato para se estar enlutado pela morte de alguém. Isso varia de pessoa para pessoa, eu diria até de cultura para cultura,
E, além disso, consideramos que o luto é um processo, esse poderá ser mais ou menos intenso, consoante ao estado emocional. E também vai depender do grau de proximidade. Vai depender da fé que a pessoa professa. Na tela seguinte, nós vamos ver o seguinte: num primeiro momento, quem enfrenta o luto recebe um forte impacto com a notícia da perda. As lágrimas, a dor, a fragilidade emocional e a tristeza nos abatem e se potencializam, dando assim o início ao processo do luto. Para muitos, parece que falta o chão debaixo de seus pés. É realmente muito difícil ter que se separar de quem amamos por causa da morte. A morte é cruel. A morte realmente pode nos abater. Quase sempre acontece, então, uma primeira fase, que é a fase da negação, em que normalmente não aceitamos que a realidade seja aquela. Alguns tentam fugir dessa verdade revoltando-se. Outros tentam encontrar uma explicação ou encontrar alguém culpado para o que aconteceu. Logo em seguida, então, há passos difíceis a serem dados. Será preciso passar pelo processo da despedida. Em geral, é um processo muito doloroso. Preparação do funeral, sepultamento. Nada fácil. Nada fácil. Mas aí tem o estágio seguinte. O estágio seguinte é aquele em que mais se nota a ausência ou a falta do ente querido que partiu. Nessa etapa é preciso encontrar total apoio em Deus. Esse é o momento em que o vazio da falta, as lembranças, vão fazer a dor sobressair. Para muitos, esse pode se tornar um momento de grande tristeza e até de depressão. Precisamos ter a esperança firmada em Jesus para ultrapassarmos essa fase. E com a ajuda de Deus e com o passar do tempo, começa-se então o período da aceitação da perda. Os que conhecem o Senhor Jesus podem experimentar uma total consolação do Espírito Santo, segundo o qual a dor se transforma em saudade. O conforto de Jesus lhe fará sentir o retorno da serenidade e paz ao coração. O ponto seguinte que eu quero trazer aqui é o que Deus diz sobre tristeza e como o cristão deve expressar o seu luto. O cristão não deve ser indiferente nem se desesperar, como já dissemos há pouco. Antes deve agir com amor, sinceridade, equilíbrio e fé. Cada pessoa tem a liberdade de manifestar as suas emoções com lágrimas, orações, silêncio, palavras de lembrança. E mesmo abatido, o cristão mostra-se sempre confiante na palavra de Deus, no consolo do Espírito Santo. Outra vez, Paulo, aos Coríntios, na segunda carta, verso 4, versículo 8 e 9, fala a respeito disso. Nas diferentes culturas, o luto, interna e externamente, é expressado de maneiras diferentes. O choro, o lamento e o pesar são bastante comuns em quase todas as etnias. Em nossa cultura, há aqueles que costumam resguardar alguns dias para o luto, outros que usam algum padrão no quesito comportamento ou na cor específica da roupa que vestem. Alguns ficam em silêncio, etc. No funeral, propriamente dito, via de regra, são colocadas coroas de flores artificiais e flores naturais, às vezes em profusão. Eu lembro de uma vez, num funeral desses, que havia tantas coroas e tantas flores em cima do caixão, que as pessoas que queriam ainda ver o rosto daquela pessoa teriam que afastar as flores para poderem chegar a ver.
Eu lembro de ter dito naquela ocasião, tomei a coragem para dizer, por que essas flores não foram dadas à pessoa enquanto ela estava viva? Porque ali ela não podia mais sentir nenhuma alegria, nenhuma satisfação, o cheiro das flores, nada disso. Mas nós temos esse costume, essa cultura de encher de flores em torno do caixão ou sobre a sepultura no dia do sepultamento, quando em vida nós não damos nenhuma flor. É para você refletir também. Você quer dar flores para alguém? Dê enquanto a pessoa está viva. Eu posso deixar aqui um legado escrito, se quiserem. Não faço questão de flores no meu sepultamento, não. Não porque não gosto de flores, mas eu não vou mais poder usufruir de nada naquele momento. Então, se você quiser fazer alguma coisa por mim, faça agora. Faça enquanto eu estou aqui. Porque depois nada mais vai representar nada. A tela seguinte mostra que a Bíblia não condena. A Bíblia não condena as formas ou expressões de luto. Apenas orienta que o cristão não deva se desesperar pelos que partem. Já falamos isso e repetimos aqui, né? Não condena, mas orienta que não haja desespero. Nada contra a tristeza, nada contra o luto em si, mas desespero não tem lugar. Jesus chorou por seu amigo Lázaro, que havia morrido, mas consolou aos que creem nele com a promessa da ressurreição e vida eterna. Tela seguinte, que Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Essa esperança que é a certeza, e que no futuro pode nos consolar os corações, coração de qualquer cristão, com certeza é a esperança de que a morte é apenas uma separação momentânea. Nos separamos por algum tempo, para depois estarmos juntos por toda a eternidade. Pela fé, todos os que creem receberão em Cristo a vida eterna. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Agora, o que a Bíblia diz sobre o luto e como o cristão deve lidar com a morte? Apesar da morte ser um fato comum e natural, ninguém está totalmente preparado para enfrentá-la, não é mesmo? Eu acho que eu não estou tão preparado para isso e você também não. Mas é natural que as pessoas enfrentam a morte. Todos nós vamos um dia fatalmente morrer, a não ser que estejamos aqui quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que a morte é o pagamento correto dos nossos pecados. Mas para solucionar esse problema mortal, Deus nos dá graciosamente a vida eterna em Cristo Jesus. Veja na tela seguinte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. Graças a Deus por isso. Por mais assustadora que seja a morte, com Jesus Cristo, o cristão não precisa mais temer, nem sofrer constantemente por causa da morte. A morte exerce um dano momentâneo sobre o corpo material e corruptível das pessoas, desconectando-as desse mundo. Mas aquele que crê no Senhor Jesus receberá a vida eterna e um corpo glorificado. Por isso, quem confia no Senhor já não precisa ficar assombrado e nem deprimido por causa da morte. Jesus venceu o poder da morte e do inferno. Já não há condenação, diz Paulo aos Romanos,
1 do capítulo 8, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apesar da dor e da saudade causadas pela separação dos que partiram, não precisamos permanecer tristes, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele foi o primeiro. E como Jesus ressuscitou, todos os que creem nele também viverão. Veja aí na tela. É outra tela, meu querido. É a seguinte. Portanto, o cristão deve lidar com confiança perante a morte. Deve lidar com a morte com confiança, poderia ser assim também. E eu quero terminar com uma palavra do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal... A outra tela, por favor. E o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Na sequência, por favor. A última tela, por favor. Aí. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 54 a 57. Por causa que nós temos o perdão dos pecados em Cristo Jesus, mediante essa confissão e o perdão que Jesus nos concede, o pecado não faz mais nenhuma diferença no sentido de nos amedrontar, que nós já vencemos essa parte. O pecado é como uma espécie de aguilhão, com um ferrão de uma vespa, por exemplo. Se o ferrão da vespa for retirado, a vespa é inofensiva. Assim é o pecado que foi perdoado. Ele não ofende mais, ele não pode mais ferir, ele não pode mais impedir o nosso relacionamento com Deus. Porque em Cristo nós já fomos perdoados. Então, assim sendo, fica mais fácil enfrentarmos a morte, ou a nossa própria, ou a dos nossos queridos. Porque todos nós estamos sujeitos a enfrentá-la, mais cedo ou mais tarde. Como disse ainda há pouco, a não ser aqueles que ficarem até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Esses, então, serão transformados e não passarão pela experiência da morte física. Então, era isso que eu tinha para nessa oportunidade. Eu espero que, de forma nenhuma, eu tive o propósito de esgotar o assunto. Não tem como, num espaço desse aí, esgotar esse assunto, mas, pelo menos, dar alguma orientação, algum diretriz para nós pensarmos e analisarmos e estudarmos mais a fundo, oportunamente, sobre essa questão. Que Deus, pois, nos abençoe e complete o que ficou incompleto aqui. Amém e amém. 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 Zé, comece. E para vocês que estão no YouTube, que tiver alguma dúvida, pode mandar no chat aqui, que o pastor vai estar tirando aqui ao vivo. Verdade, grande palavra, né? Grande esclarecimento. Não, você não está falando. O pastor Não está ainda. trouxe, né? Tá falando sim. Tá falando sim. É porque se for para o YouTube é porque demora um pouco para chegar lá, mas pode tá chegando aqui. Pronto. Falar. Assim, primeiro eu queria agradecer ao pastor, né?
a gente percebeu que verdadeiramente foi usado, né, assim, para esclarecer, usado por Deus para esclarecer algumas coisas. E a certeza que nós temos é a morte, né? Mas temos que levar em consideração que a morte não é o final. Para nós é apenas o início, né? Como o pastor falou, né? E Paulo diz também que morrer com Cristo é lucro, né? E muitas das vezes achamos que o luto é simplesmente quando perdemos algo, né? Mas, na verdade, o luto é o sentimento que nós temos, né? Quando perdemos alguém ou algo, é um sentimento. E o pastor trouxe aí em João 11, né? 35, que muita gente conhece, que diz que Jesus chorou. Esse versículo, Jesus chorou, é um versículo que Jesus demonstra o sentimento de perda. Perda por um amigo, Lázaro, né? Tem todo um contexto antes desse versículo, né? Jesus chorou. Mas Jesus chorou e sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Mas isso é para trazer para nós que até o mestre, ele tem sentimento de perda, né? Mesmo sendo quem é. E nós não devemos burlar os processos. O sentimento de perda é um processo que nós devemos passar. Com a morte de Moisés foi a mesma coisa, né? Aquele povo lutou por vários dias. Aí eu vou agora para o melhor amigo de Jesus, João Batista. Quando Jesus e João Batista se encontram pela primeira vez, estão dentro da barriga de suas mães. E a gente sabe toda a história, né, de Jesus e João Batista ali. E quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, o que é que ele faz? Ele novamente demonstra um processo de sentimento. Ele vai para o deserto, sozinho. Então, assim, cada pessoa tem seu método, né, o tipo de demonstrar um sentimento. E é necessário que passamos, que demonstramos que nós não podemos nos imaginarmos que nós somos muito fortes, que sim, podemos passar com o Senhor, né, por este momento. E não nos esconder daquele sentimento, né? Mas lá no Salmo 121, diz 1 e 2, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. É isso que nós devemos pensar. De onde Amém. virá o meu socorro? O nosso socorro vem do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Aqui Muito bom, Zé. Boa observação. No chat aqui já tem algumas perguntas já, e é bom já responder. Tem um aqui que eu estava até... Ruth falou o seguinte, depois daquela frase do pastor de não coloque flores no meu enterro, me dê pessoalmente. Aí ela colocou Mitch, cadê? Mitch Matias, de flores antes que eu morra. Mas vem aqui primeiro uma pergunta aqui que tem: qual a diferença entre o desespero e o pranto? Aí é com o pastor. Peraí, como é que é a pergunta? Qual a diferença entre o desespero e o pranto? Bom, o pranto, digamos assim, um pranto equilibrado é tristeza, pode ser demonstração de tristeza. Desespero é aquela situação... Deixa eu contar uma história assim meio hilária, né? Mas que ilustra bem isso. De uma senhora cujo marido faleceu, e lá no cemitério, que não era aquelas gavetas, aquelas covas fundas, né? O caixão do menino, do moço descendo, ela chega na beira da sepultura lá e tal, e diz: não me deixe aqui, me leve, e ela, qualquer coisa escorregou e caiu lá dentro. Imediatamente ela botou: me tire daqui,
Quer dizer, primeiro estava querendo ir junto com ele, depois, quando cai dentro da sepultura, acidentalmente, claro, né? Ela logo grita, me tire daqui. Então, o desespero é uma coisa assim que não tem muito nexo, tá? E pessoas se desesperam mesmo, de fato, de fato, de fato. O pranto, é claro que se é um pranto, vai dizer, um pranto desesperado, aí já é desespero, né? Mas um pranto normal, chorar, prantear os seus mortos. José pranteou seu pai por 7 dias. Eu não creio que foi desespero, mas aquele pranto normal de separação. Isso não tem mistério quanto a isso, não. O pranto seria um choro mais aprofundado, né? Entendi. Massa. Vamos para outra aqui, Jussara. Passamos por fases de luto. Tem um tempo para ficar de luto? Tá. Bem, nós vimos a história do judeu, que tinha toda os 5 estágios, né? Para o judeu, o tempo máximo é 1 ano. E me parece que a psicologia moderna e a psicanálise também fala isso, que 1 ano é, em média, 1 ano. Quando passa disso, ou passa muito disso, alguma coisa não está correta na vida da pessoa também, né? Algum distúrbio aí, né? Mas o normal, o corriqueiro é em torno de 1 ano, para então seguir a vida normal. O judeu leva isso muito em conta. A gente vê em alguns filmes, até nos dias atuais do judaísmo, que, por exemplo, é uma pessoa que fica viúva, ela pensar em um novo casamento só depois de 1 ano de luto, de separação da pessoa enlutada. Agora, me parece que a Amorim chegou aqui que vai dar as respostas para tudo, não é isso? O rapaz... 1 ano, mais ou menos, esse período, 6 meses, 1 ano, né? A gente trabalha, a partir de 6 meses, a gente já começa, já espera uma resposta mais proativa da pessoa. Mas a gente pega em psiquiatria pessoas que estão há 3, 4, 5 anos de luto ainda. Aí realmente tem um problema nisso aí. Pronto. Gorete. Na realidade eu estou acompanhando desde o começo. Né? Só que quando eu entrei, você já estava com 10 minutos de palestra aí. Mas muito boa, por sinal. Esse caso de 3, 4 anos, aí já é patológico, não é isso? Patológico. Sim, patológico. Isso é fora do normal. Humano já é patológico. Até a Idalina colocou também aqui, nem ficar de luto a vida inteira, né? Tem gente que fica a vida inteira, né? Então, tem Gorete aqui, a outra pergunta. O que significa superar o luto? Como podemos perceber isso? Quando conseguimos dar continuidade, e quando conseguimos dar continuidade à nossa vida sem um sentimento de dor. Olha, isso aí naturalmente vai depender de caso para caso, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos facilidade. Agora, esquecer, não vamos esquecer. Também ela não fala em esquecer, mas sim de superar. Superar no sentido de, bom, tipo aquela situação. Eu tenho uma cicatriz. A cicatriz está aí, eu vou lembrar sempre do que foi, o que ocasionou aquela cicatriz. Mas a dor, eu não tenho mais, eu estou sentindo mais a dor. A separação não sei, o exemplo, talvez, o meu exemplo será muito fraco. Essa questão da separação, é claro que eu sinto até hoje, depois de tantos anos passados, a dor da separação dos meus pais, que faleceram, meu pai faleceu há muitos anos. Mais precisamente em 1970, portanto, tem muito tempo já, né? Mas eu lembro de coisas assim, muito, muito frescas ainda, como se tivesse acontecido realmente. Agora, não no sentido de ficar muito triste com isso, mas lembro com isso. Eu entendo que a coisa já passou, não vai voltar, eu tenho que seguir a minha vida sem ele. A mesma coisa minha mãe, que foi mais tarde.
tem alguns anos já que minha mãe faleceu, mas são essas situações, a gente acaba tendo que se acostumar com a nova situação, e aí a questão, eu não posso ficar, a irmã Idalina colocou, não pode ficar um tempo todo, a vida inteira, de luto, porque isso também é patológico, isso não é possível que aconteça. Então, eu tenho que ter essa consciência de que eu tenho que ter um tempo para curtir isso aí, e tem que ser curtido mesmo, para, então, a partir daí, depois, seguir a minha vida normal. Voltando à questão dos 5 estágios do judaísmo, que ele entende que, depois de passado um ano, o tempo de luto deve ter passado. Esse, no caso deles lá. A não ser breves momentos onde a pessoa, então, ainda... Mas luto, propriamente dito, não mais. O Jair pergunta aqui, é esperado que todas as pessoas tenham o mesmo um comportamento de luto? Não. Vai depender da situação de cada um, da própria formação de cada um. Nem todos reagem da mesma forma. Né? Isso é bem... Talvez a Amorim possa dar uma palavra nesse sentido aí, também psiquiatricamente, veja, do ponto de vista da psiquiatria, da psicanálise também, a gente, quando chora, não chora pelo outro, nós choramos por nós mesmos, né? Então, o choro, ele está representando o sentimento que eu tenho em relação à pessoa que morreu. Para ficar claro o exemplo, quando o Saddam Hussein morreu, ou Bin Laden morreu, você chorou? Não chorou. Mas quando morre um ente querido seu, você chora pela relação que você tem com ele. Então, essa relação, ela pode ser uma relação de culpa, isso vai gerar um luto mais demorado, uma situação que precisa ser trabalhada, por que você carrega esse sentimento de culpa. Pode ser uma relação de gratidão, eu sou grato a meus pais, eu sou grato àquelas pessoas com as quais eu convivi, que morreram, e eu choro em função dessa gratidão, né? Mas eu posso ter também uma relação de culpa, pelo que eu não fiz, pelo que eu não participei, e aí agora eu choro pelo arrependimento de não ter feito quando eu podia ter feito, que a Arno colocou aí o exemplo das flores, né? Não adianta dar flor depois que morreu, se você não tinha também, às vezes, uma relação satisfatória, e aquilo ali talvez fosse o meia-culpa, né? Eu estou dando agora porque em vida eu não pude dar. São coisas complexas. Outra coisa que a gente precisa entender do tempo também, certo? É a perspectiva que você tem com relação ao futuro. Se você tem uma perspectiva positiva dentro do cristianismo, da esperança da ressurreição, do reencontro para a vida eterna, não tem por que você viver essa angústia do luto, da perda durante muito tempo. Mas se você vive a incerteza do que é a vida eterna, aí você vai viver se lamentando pelo que já foi e até mesmo por você que não sabe para onde está indo no futuro. Ok. Perfeito. Obrigado. Próprio Jailton, existe uma regra comportamental só porque é um cristão? Bom, os cristãos não são todos iguais. É mais ou menos a mesma coisa. Tem cristãos que vão assimilar isso com mais facilidade e outros com mais dificuldade. Agora, muita coisa do que a irmã Amorim acabou de dizer é sentimento de culpa. Poxa, por que eu não fiz o que eu devia ter feito? Agora eu não posso mais. Então se culpa, se lamenta por causa disso. Realmente, não é chorar nem pelo outro, chora por si mesmo. Muito mais. Então, não há um padrão. Por exemplo, talvez o irmão já está perguntando se aquele padrão dos judeus lá. Nós não temos isso. Na nossa cultura não existe isso. Eles têm isso elaborado desde milênios, né? Essa forma de considerar o luto. E levam a risca isso aí, levam realmente nós não temos isso. E cada cultura, cada etnia é diferente. Por exemplo, não sei de fonte segura assim, no sentido de ter participado, mas eu tenho informação de que, por exemplo, na Alemanha,
talvez outros países europeus também. Não acontece o que acontece conosco aqui no Brasil. Alguém vem a falecer aqui, o sepultamento é dali, no máximo, X horas depois. Lá eles têm outra estrutura, eles colocam lá o cadáver refrigerado em algum lugar, fica preservado, né? E marcam dali a 20, 30 dias o sepultamento, enquanto os parentes são comunicados e vêm, então, para esse sepultamento. Isso não caberia na nossa cultura de jeito nenhum. Mas lá é assim. Então, cada situação é uma situação diferente. Assim também a questão. Então, eles consideram ou encaram o luto de uma forma diferente do que nós. Então, cada grupo, cada família, cada etnia ou cada cultura tem a sua maneira de fazer. Exato. Tem um outro aqui, mas eu não entendi. Eu vou colocar aqui, mas eu não entendi exatamente a palavra, a pergunta, né? Acho que a morte é a cessação, tipo cessar da vida, né? E o corpo se desintegra e se torna pó. O que o pastor me disse. Não sei, dá para gente já uma afirmação, né? Já respondeu, até acho que é a pergunta. O que a Bíblia ensina é que nosso corpo, depois da ressurreição, não será esse da agora. Né? Esse vira pó mesmo. Exato. Nós seremos corpos glorificados. Corpos glorificados, né? Não tem nada a ver com... que, inclusive, Paulo diz, aqueles que estiverem vivos no dia que acontecer a vinda de Cristo, terão seus corpos transformados. Ou seja, não é esse corpo aqui, nem o seu, Edivan, que é tão bonito como você disse que é, entra no céu. Também vai ficar. Vai ser transformado também. Viu? Porque exato. Edivan sempre disse que é o mais bonito de todos. A minha perspectiva de vida da boniteza está elevada. É por isso que a gente tem que estar 100%. E Dalina já falou aqui que nosso irmão Zé está inspirado. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Antes de Elias aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Sei que não existe uma preparação, né? No caso, o pastor até já falou sobre isso. Mas, nós como amigo ou familiar, como nós devemos nos comportar com a pessoa que está enlutada ou com a família que está enlutada? Aquela, sei lá, tem às vezes algumas frases quando a gente vai para algum enterro, né? Rapaz, é isso mesmo. A gente nasce, cresce e morre. Então, tem alguma... Pode ser Zé aí. Alguém... Você, junto com a pessoa enlutada, fale alguma coisa se extremamente necessário for. Se não, esteja só presente. Esteja lá. Esteja com a pessoa. Que ela saiba que você está lá. Você não precisa se preocupar em dizer coisa alguma. Nem para o enlutado e também não no caso de visita a uma pessoa enferma. É mais ou menos a mesma coisa. Mas nós estamos aqui falando de enlutados, então vamos falar isso aqui. Porque esse negócio de dizer para alguém, olha, é assim mesmo, não sei o quê. Se alguém perdeu um ente querido, seja esposo, seja cônjuge, seja pai, mãe ou filho, e se você não teve essa experiência, não diga que é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não diga que é assim mesmo, porque você não sabe, você não passou por isso. Então, esteja lá. Esteja junto da pessoa. Eu sempre tenho citado um exemplo de um professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, lá no Recife, que perdeu um filho, ainda na adolescência, esse rapaz. E um colega dele, esse colega eu conheço, não conheço o que perdeu o filho, o colega que sentou do lado dele, chama-se Manfredo Greller, passou horas, a madrugada toda, sentado do lado dele, do pai que perdeu o filho. Mais tarde, aquele pai deu um testemunho que o maior consolo para ele, naquele funeral, naquela noite de vigília ali, no caso, foi a presença do colega do lado dele, que não disse uma palavra sequer.
mas estava ali. Então, a melhor forma de chegar, de consolar alguém é estar perto dele, junto dele, para a pessoa saber, eu estou aqui, meu querido, estou com você. Não se preocupe em dizer coisa alguma se necessário não for. Principalmente daquela situação. Eu tenho que dizer alguma coisa. Tem que dizer não. Tem que dizer não. Só diga que você está... Ou que você teve experiência. Se você não teve experiência de perder um ente querido, um pai, uma mãe, um cônjuge, um filho, e você vai consolar alguém que perdeu, se você não teve experiência, você não está habilitado para isso, não. Só esteja presente. É o suficiente. Eu, particularmente, já passei por uma situação dessa mesmo, 2 vezes. Uma vez, eu até viajei mais ou menos uns 450 quilômetros, simplesmente para estar junto do amigo. Passamos a noite toda ali no velório e eu simplesmente não dei uma palavra. Simplesmente estive junto. Se a gente não sabe o que falar, não fale. Né? Maravilha, Zé. Muito bom. Eu não sabia da sua experiência, mas é isso aí. É isso aí. Até através de nossa fala, podemos causar algo da outra pessoa em indignação a Deus. Porque a pessoa pode achar que Deus o desamparou, deixou de lado. Nós teremos momentos que iremos até nos decepcionar com Deus porque achamos que Deus nos esqueceu. E não é assim, né? Existe um processo que nós temos que passar. E a minha experiência que eu passei foi essa, né? Até referente à pergunta de Gó, que a Divan colocou, se tiver até como colocar aí, que eu trouxe o exemplo de Jesus, que viveu o luto dele com seu amigo João. Ele viveu o luto e logo após ele foi fazer milagres. Ele foi fazer o que ele veio fazer aqui, até cumprir o propósito dele, né? Iremos, em alguns momentos, passar por esse sentimento de perda, né? Como o doutor Amorim falou, perda material, ou o luto, a perda de alguém, né? Mas iremos passar o processo e continuar o processo que Deus nos trouxe para cá. Porque Deus, ele tem algo, né, para nós aqui. É por isso que estamos aqui. E eu trago sempre o exemplo até de Pedro, né? Se formos estudar, assim, a vida de Pedro bem detalhadamente, a gente vai ver que Pedro estava com judeu, era judeu, estava com outro povo, era outro povo, mas o que Deus queria com Pedro era o que Pedro fez no Pentecoste. Assumiu a responsabilidade e pregou a palavra. É isso aí. Né? É isso aí. Interessante. Então, cai numa outra pergunta aqui. Aí a pergunta é de Elias, que vem na diferença entre o luto cristão e o não cristão. E aí, doutor Amorim? Bom, o não cristão pode enveredar para o desespero, né? Eu acho que a grande diferença está aí. O cristão não tem que desesperar. Pode ficar triste, e não é nada de mal nisso, Deus entende isso, claro que entende. Podemos nos entristecer, sim, prantear, sim, mas desesperar, não. Agora, o não cristão, com facilidade, se desespera. Aí, porque não tem esperança, ele não tem expectativa de futuro. Aí, porque se desespera. Eu gostaria de complementar essa resposta de Arno. Grande parte dos não cristãos se desesperam, mas, por exemplo, vamos pegar o espírita. Ele não se desespera porque ele encara a morte como sendo o cumprimento de uma missão que eles tiveram aqui e que em breve vão reencarnar e voltar em uma outra perspectiva. Então, o espírita, ele não teria essa visão. O oriental, no Japão, se chora no dia que nasce, mas se faz festa no dia que morre. Porque, na visão deles, também existe essa
concepção de retorno em outras reencarnações, né? Mas dentro de uma linha geral, o que a gente pode entender é que esse pessoal que é não cristão, eles colocam a esperança deles em coisas que não têm fundamento, que não têm uma certeza. Então, de uma certa forma, eles não têm o sentimento da perda porque acham que vão viver outras oportunidades e não acreditam no sacrifício de Jesus Cristo. Então, eles acreditam nos seus próprios atos e os seus atos é que farão com que eles se tornarão pessoas melhores com sucessivas reencarnações. Já o cristão, ele às vezes se desespera à medida que ele não tem uma boa base doutrinária para entender que esse processo ele faz parte daquele momento em que agora a gente sai da condição da carne e agora vai para a vida eterna. João 5:24, em verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então, quando você tem uma boa base doutrinária, você está firmado, você vive o luto de forma salutar. Mas quando você não tem essa boa base, você vive essas fases do luto, né, de forma a se desesperar. Então, é muito relativo essa questão. O importante é que a nossa esperança, ela não está aqui na Terra. A nossa esperança está em que Cristo venceu a morte. E porque venceu a morte, nós também somos vencedores nisso aí. A morte, ela não é uma coisa natural para nós, do ponto de vista da criação. Porque a morte, ela entra no mundo quando o homem peca. E aí ela passa a ser uma coisa natural no curso da vida do homem, porque todo homem morrerá. Então, são 3 tipos de morte. A morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Quando o cristão é alcançado por essa graça, ele agora recebe a vida espiritual e ele vai ter a vida eterna. Mas o homem que não é cristão, ele está na morte espiritual, na morte física e na morte eterna. Porém, ele não tem noção da gravidade que o espera no futuro. Por isso é que ele não se desespera, porque se ele tivesse esse conhecimento, ele estaria desesperado, clamando pelo seu Salvador. É isso aí. Amém. Pronto. Boa intervenção, ótimo. Tem um outro aqui. Um outro aí. Irmão Amorim, irmã Jussara. Jussara está no YouTube. Mas como o pastor também pode responder se alguém já fez alguma ilusão aos sonhos com a pessoa que se foi no período do luto. Bom, eu posso dizer que não. Amorim teve alguma experiência com isso aí? Os demais aí, Jussara de... Eu não entendi bem a pergunta, se a pessoa está querendo saber se durante o período do sonho ou do luto, se a pessoa sonhou com a pessoa que morreu, é isso que ela quer saber? É essa pergunta que ela está sendo feita? Porque eu entendi assim, se alguém já fez alguma ilusão, ou teve assim, alusão aos sonhos com a pessoa que foi no período do talvez luto, seja alusão, né? eu acho que sim. Se for ilusão... Talvez Jailson possa refazer a pergunta aí. Se for alusão, sim, exato. Porque observe o que é o sonho. O sonho, do ponto de vista da psicanálise, são desejos que estão ali. Esses desejos partem de uma instância inconsciente e é natural que, muitas vezes, quando você perde um ente querido, você possa, em algum momento, sonhar com essa pessoa, como se estivesse com essa pessoa. Se for nesse sentido. Agora, se for a pessoa que morreu vir para se comunicar através de sonho, não. Aí eu colocaria, eu não entendi bem a pergunta, estou dando as duas possibilidades aí. Foi alusão mesmo. Alusão. Alusão? Então. Pronto. Então, nesse aspecto. Já respondi. Eu acredito. Nesse aspecto, sim. Beleza. Vamos lá. Cristiano, aí nós cristãos, como devemos nos comportar diante de um velório? Mais cedo respondeu, mas quiser completar?
A minha resposta seria que eu ainda dei ainda há pouco. Estar presente, sem se preocupar com o que falar. Esteja presente. Chega para a pessoa e diz, eu estou aqui. O máximo que você vai fazer, eu estou aqui, estou com você. Exato. Até depois quando o Zé falou também sobre, não foi? Então, que é melhor estar também lá. A experiência de Zé foi extraordinária, não sei. Vamos lá. Ambos os justos e os ímpios serão ressuscitados. Isso aí então deve ser lá no último dia. Diz a Bíblia que sim, né? Ambos são ressuscitados. Ressuscitarão, uns para a vida, outros para a condenação. Exatamente. Não tenho lembrança do texto onde está, mas Apocalipse vai falar sobre isso também, né? Vamos lá, João José. Quanto tempo tem que esperar os ímpios depois da primeira ressurreição para que eles mesmos sejam ressuscitados? Vão ressuscitar todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas aí é um estudo escatológico. Hoje tá aí o caminho é longo. Exato. Então, até o momento, hoje foi bastante, teve bastante envolvimento aqui, né, no chat. Então, se Zé tiver alguma pergunta aí para fazer também, ou a Amorim tiver alguma coisa. Eu complementaria aí essa resposta de quanto tempo, dizendo o seguinte, né? É melhor estar logo na primeira, que é a dos justos, e não se preocupar muito com esse tempo, do que ficar na expectativa de quanto tempo vai ser depois. É uma brincadeira que eu estou fazendo, é claro, mas não, assim... Mas a Bíblia não fala em termos de tempo, quanto tempo é, apenas diz que vai ter as duas ressurreições para que possa ser instaurado o grande tribunal do juízo final, né? E aí vai se consumar. Agora, quanto tempo é a mesma coisa daquela passagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Daí para o próximo versículo, ninguém sabe quanto tempo levou para começar a obra, e disse Deus, ninguém sabe, né? É verdade. Mas eu queria encerrar com minhas palavras dizendo aqui que foi muito bom, muito ilustrativo o que Arno trouxe aí, desse conhecimento da cultura judaica, né, que realmente nos traz assim uma base, um povo que tem uma história fantástica. A questão também do cristianismo, como eu disse, eu estava acompanhando a parte aqui desde o começo, alguns momentos caiu a internet, mas foi assim muito bom e realmente nos enriqueceu muito, né, com esse conhecimento aí sobre um tema tão importante que é a questão do luto, principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, né, onde o luto está batendo em várias portas. Muito bom. Vamos agradecer a Ruth, que sugeriu esse tema, né? Ruth que sugeriu esse tema, aquele lá de Itabuna, nossa querida irmã. Agradecer a ela, porque foi inspirada por Deus, porque realmente foi muito importante que nessa época que nós vivemos com tanta morte sendo anunciada todo dia, tanta gente lutada, é muito oportuno pensar sobre esse assunto, né? Mas eu não sei, tem uma pergunta aí que Jussara foi citada, ela não quer entrar, não? Então, vamos ver se Jussara sai. Jussara estava aqui na sala, aqui ao vivo, aqui mais cedo, aí ela vai lá para o YouTube, que Jussara é como é a nossa blogueira, aí vai... Vamos lá responder lá a galera lá do YouTube. Mas aí, quanto o tempo que leva para chegar lá, agora é o tempo que ela vai tentar vir para o lado de cá. Mas ela até tinha colocado alguma parte aqui, né? Que eu sonhei e tal. Ela só falou, eu sonhei. Ela falou que foi uma boa pergunta e eu sonhei. Mas... Então, enquanto isso, Adivan, eu queria aqui agradecer, né? A todos que participaram aí, doutor Amorim, pastor, a você, a irmã Jussara também está chegando aí, mas em nome do Ministério de Família, né,
representante aqui, eu queria agradecer assim a todos que participaram, e sabemos que da forma que estamos fazendo a EBD, esse tema irá assim chegar a várias casas e a várias pessoas e esclarecer algumas dúvidas, né, de algumas pessoas que possivelmente devam estar passando por este momento. E eu queria assim deixar vocês que estão nos acompanhando assim já com gostinho de água na boca para domingo que vem, né? Que teremos a irmã Jussara aí como preleitora, que vai trazer o tema aí disciplina e criatividade com crianças em plena pandemia, né? Para vocês aí pais, mães, fiquem atentos que também é muito importante, né? As crianças dentro de casa aí o que fazer, alguns pais desesperados, né? Então, assim, já convido, compartilhem aí esse tema para o próximo domingo, e eu agradeço realmente, assim, de coração a todos. Pronto. Vovó Juju chegou na área. E aí fica com a palavra. Bom, boa tarde para aqueles que eu ainda não dei. Eu estava aqui encantada, né? Agora, o pastor Arno, ainda bem que eu não estava na sala, porque eu já chorei um montão aqui, né? E pensar nessa dor do luto, da saudade, e quando também o doutor Amorim menciona que muitas vezes, nessa hora, a gente vai ver, eu podia, né, ter feito alguma coisa e não fiz. E isso é muito, muito sério, muito sério. Quando o Arno também falou, não me dê flores no meu enterro, não faço questão. Faça para mim hoje, em vida. Né? E a gente precisa aprender isso. Não somente coisas físicas, mas dizer para o outro quanto o outro é importante para você. Né? O quanto o outro é importante. Olha assim para Edivan e dizer, Edivan, muito obrigada, querido, pelo que você tem feito. Zé, muito obrigada pelo que você tem feito. Amorim, muito obrigada pelo que você tem feito. Meu marido, muito obrigada pela palavra de hoje à tarde. Então, a gente tem que falar, agora. Agora é hora de agradecer, agora é hora de dizer para o outro, expressar o seu sentimento, de preferência, bons sentimentos, porque pode ser que a gente não vá ter tempo para consertar. Isso Deus tem me falado profundamente, profundamente. E o Arno começou dizendo, o passado eu não posso resolver mais, o futuro eu não sei. Eu sei de agora. Então, é muito importante. Uma vez eu falei para o meu pai assim, pai, como é que eu vou falar para os meus filhos sobre morte? Ele falou, minha filha, da forma mais natural possível. Então, nós precisamos também entender que a morte por cristão é natural. As crianças também precisam entender isso. E aí a gente vai ter uma visão do céu com muito mais clareza. Aqui é apenas uma passagem. Agora, eu sou emotiva, eu sinto muito, talvez mais do que outros, mas eu acho que desespero não. Desespero não faz parte da minha vida, mas prantear, sim. Prantear, sim. E eu preciso me cuidar, porque eu conheço a minha sensibilidade. Cada um precisa se autoconhecer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse tema é para nos alertar. Hoje, agora, é minha responsabilidade. Então, diga para as pessoas ao seu lado que você ama. Aproveita agora. Diga agora que você ama. Diga muito obrigada. E eu, se eu pudesse aqui, quando eu estou vendo o nome das pessoas aqui no chat, gente, obrigada a Ana Maria, mãe de Luciana, Ruth, Railda de Mussurunga, os queridos todos de Pérola, a minha amiga lá do Rio de Janeiro, que eu fui criada com ela, tomávamos banho na mesma banheira quando éramos pequenas, Aurinha, e o esposo dela, o Eliezer, mandou um grande abraço para a Igreja Batista Pérola. Quero agradecer a cada um, Luciene,
tantas pessoas. Guilherme Kalinka, lá de Ourinhos, de São Paulo, e cada um da nossa igreja, que hoje pela manhã eu pude matar um pouco a saudade, né? E os que eu ainda não consegui abraçar. Olha, eu já estou abraçando, viu? Me desculpe, mas eu estou vacinada, 2 vacinas, de máscara, abracei Zé hoje, ponto final. Entendeu? Já estou abraçando. Que o governo não escute, né? Porque senão vai dizer que eu estou aglomerando, né? Mas já estou vacinada. Não disseram que era para a gente se vacinar? Já me vacinei. Então, eu quero dizer o seguinte: expresse o seu sentimento de amor, de gratidão, hoje. Hoje. Muito obrigada, meu marido, pela sua palavra. Muito obrigada. Me fez chorar bastante aqui escondida, mas chorar faz bem. É terapêutico. É terapêutico. Não o desespero, não ficar 2 anos chorando, mas está muito pertinho da gente as mortes, né? Muito pertinho. Então, Edivan, muito obrigada, cada um muito obrigada. Zé já falou que a nossa EBD está um espetáculo. Cada domingo temos uma surpresa. E você é o nosso convidado, nossa convidada. E o Ministério de... Oi? Pode falar. Eu só queria fazer um complemento daquela questão do eu não posso fazer nada do dia de amanhã e nem mexer no dia de ontem que já passou. De uma experiência vivida que tem a ver com meu pai. Meu pai não chegou a 60 anos, morreu antes de 60 anos. Quando ele completou 59, como eram muitos filhos, nós estávamos quase todos em casa naquele dia, que muitos já tinham saído de casa, moravam em outro lugar já, eu estava em Porto Alegre, meu outro irmão já não estava nem lá. Aí um dos meus irmãos disse assim, poxa vida, a gente poderia ter feito aqui um churrasco, a gente nunca fazia churrasco lá em casa, muito difícil. Eu ter feito um churrasco comemorando o aniversário do pai. Ele disse, não, deixa para o ano que vem. Quando eu fizer 60, mas ele não chegou a 60. Então, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. É verdade. Se dá para comemorar hoje, comemora hoje. Que talvez amanhã não chegue. No caso dele, ele não chegou a 60 anos. Esse é um exemplo. Certamente as pessoas que estão nos ouvindo talvez tenham outras experiências, não é verdade? Como a do pastor Arno. E eu quero dar uma dica para você. Não espere data de aniversário para comemorar. Comemore. Todo dia é dia de festa, de celebração. Comemore. Né? E como o Arno, né, do pai dele, e outras experiências que a gente tem, né, nas nossas relações, principalmente familiares. Então, esse tema é um tema muito tocante, é muito sensível. Então, que a gente possa sair daqui, não todo mundo chorando, né, porque está todo mundo chorando agora, porque a gente está, né, solidarizando com o Arno, né, dessa experiência dele, mas que a gente saia daqui com o coração cheio de gratidão, porque tivemos essa tarde para refletir sobre isso. Olha que oportunidade linda que o Senhor nos dá. E certamente vamos sair daqui melhores pessoas, né? Melhores pessoas, tá bom? Então, Edivan, você aí encerra, porque o pastor
Encerra você aí, Edivan. Eu sou o mais chorão, então fico com a responsabilidade. Mas eu sei muito bem disso, que a gente passou uma experiência em família e eu tinha até a gente fez até um momento na casa de Jussara da palavra eu te amo. E a gente fez aqui na minha casa aqui dos meus pais. E foi forte, porque meus pais, minha mãe e meu pai demonstram o amor para a gente, né? Todos os dias, desde a criação. Mas o falar, o eu te amo, é dose. E engasga. Então, se você não tem não demonstra em palavras, tente demonstrar em palavras que você vai ver que engasga. E é esse sentimento mesmo. Mas é com esse sentimento agora de choro, de alegria, tudo misturado. E vamos orar. Vamos orar e vamos nos alegrar. Estamos compartilhando um sentimento e um momento tão especial na vida do nosso pastor. E pelas lágrimas que ele teve agora, eu acho que foi lágrimas de lá da morte do seu pai. Então, e a gente está aqui também compartilhando também essas lágrimas agora e também compartilhando a alegria também que ele sempre nos traz. Então, vamos orar nesse momento e agradeço a participação de vocês nesse tema belíssimo que nós participamos agora. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, mais uma vez, Senhor, muito obrigado por o Senhor fazer parte sempre das nossas vidas, mas parte como centro das nossas vidas, Senhor. E é nesse momento que nós vemos o Senhor se revelar de tantas formas, Senhor. Nós agora estamos chorando junto com o pastor, com sua emoção, com seu momento que teve, mas também nós nos alegramos com ele também nas suas alegrias, nos seus momentos tão alegres também. Então, é momento também para poder chorar, é momento para alegrar, é momento para se refletir, é um momento para a gente dizer eu te amo para as pessoas que nós não dizemos eu te amo. É momento de nós agradecermos as pessoas que estão do nosso lado, que nós não agradecemos. Às vezes passamos todos os dias, ou até nosso cônjuge, ou até nossos filhos, ou até nossos irmãos, ou até nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos tios, primos. Às vezes nós convivemos com eles todos os dias e nós não agradecemos, às vezes nós não damos nenhum obrigado, às vezes até pelo pegar de um copo d'água. Mas eu sei que nós somos gratos por isso, mas às vezes nós não demonstramos. Então, que nesse tema que hoje veio para nós, que é um tema tão delicado, luto, mas veio para abranger vários outros temas de outras realidades, como nós agora chegamos em um outro tema tão interessante, Senhor, e nós temos que agradecer pelas pessoas aqui e agora, quando estão vivas. Temos que dar obrigado, temos que agradecer, temos que beijar, temos que abraçar, temos que dizer eu te amo. E esse momento é agora, e não naquele momento onde o caixão está fechado, onde não podemos mais falar com aquela pessoa. E sim agora. Então, se tiver alguma pessoa na nossa família que a gente possa, que esteja no coração para falar isso, que a gente possa falar, mas que tudo seja conforme a tua vontade. Que eu sei que é tudo conforme a tua vontade. Então, muito obrigado, Senhor, pelo nosso pastor, Senhor, muito obrigado por Amorim, por José, por Jussara, pela minha vida, pela vida de Kaique, que também faz parte também desse Ministério de Comunicação. Então, todas as outras pessoas que estão envolvidas também. Então, muito obrigado por esse estudo, abençoa a vida de cada um, conforme sempre a tua vontade, Senhor, e nos conduz sempre conforme, Senhor, a tua vontade. Então, muito obrigado, Pai, por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.